Sejam muito bem-vindos por aqui, canal Química em Questão, professor Leandro. Nesse vídeo a gente vai estudar os coeficientes estequiométricos, uma aulinha importante aqui do canal, porque entender isso é a porta de entrada para você conseguir resolver exercícios de estequiometria, porque a gente vai falar aqui do balanceamento das equações, que é o primeiro passo ali, um dos primeiros passos para você poder se sair bem na estequiometria, tá? Então esse assunto eu vou colocar no canal em 2 vídeos. Aqui uma aula mesmo, falando sobre os coeficientes estequiométricos, tá? Trazendo teoria, para a gente entender o assunto, com exemplos que eu vou resolver aqui, mostrando para vocês como isso é feito. Eu vou colocar depois o segundo vídeo sobre coeficientes estequiométricos com 2 questões para a gente resolver, aí sim, aprofundando um pouco mais, tá? Então, antes de a gente entrar aqui na matéria, se você está chegando, se inscreve aí, ativa as notificações para não perder as próximas aulas, deixa o seu like, compartilha, usa os comentários para dizer qual assunto dentro da química é mais importante para você agora, onde você sente mais dificuldade, porque eu posso usar o seu comentário como sugestão para colocar aqui na programação de aulas do nosso canal, tá? Então vamos em frente. Falando sobre coeficientes estequiométricos, foco na matéria aqui e não na cara do professor, tá? Vamos ler isso aqui primeiro, olha, uma reação química. A gente está olhando para uma reação química ao lidarmos com os coeficientes estequiométricos, com o balanceamento de equação, tá? Então, uma reação química é a transformação de uma ou mais substâncias, denominadas reagentes, em uma ou mais substâncias denominadas produtos. Então, uma reação é a transformação de reagentes em produtos. E uma reação química é representada para nós dessa forma aqui, olha. A gente tem então o que a gente vai chamar de membros, o primeiro membro, que são os reagentes, aqui se transformando nos produtos, que serão o segundo membro da reação, tá? Da equação. Então a gente sempre tem uma seta que separa os reagentes dos produtos. Os reagentes são o primeiro membro, os produtos são o segundo membro, tá? Tudo que está antes da seta é o primeiro membro, o que está depois da seta é o segundo membro. E coeficientes estequiométricos, o que são? São números que, colocados antes das fórmulas moleculares das substâncias, traduzem as quantidades mínimas de moléculas que participam da reação química. Então, são os números que a gente vai colocar ali na frente de cada substância que está participando da reação, mostrado para nós na equação química, tá? E aqui uma observação. Numa reação química, para cada elemento químico, o número de átomos permanece constante. O que significa isso? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma, tá? Então a gente está falando aqui da transformação de reagentes em produtos. Então, o número de átomos de reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos, tá? Nada vai se perder e nem vai brotar no meio aí dessa reação, tá? Simplesmente uma coisa vai se transformar na outra. Então, a observação está dizendo aqui que o número de átomos permanece constante. Isso significa nada mais do que o número de átomos de um elemento que está lá no primeiro membro tem que ser igual ao número de átomos no segundo membro também, tá? É assim que a gente vai olhar para uma equação para ver se ela está balanceada ou se a gente vai precisar fazer o balanceamento, né? Então vamos olhar aqui no caderno agora 2 exemplos, ó. Aqui a gente tem então 2 equações químicas, tá? Em cada exemplo aqui vai aparecer um caso diferente, por isso que eu coloquei os dois para a gente. No primeiro exemplo, nós temos aqui então o nosso primeiro membro antes da seta, que são os reagentes, e aqui o nosso segundo membro depois da seta, que são os produtos. Então a gente tem essas duas substâncias como reagentes se transformando aqui nesses dois produtos, tá? Só para identificar as substâncias aqui, o que está aparecendo para nós nessa equação. Aqui C2H6O é o etanol, mais O2 oxigênio, e nos produtos a gente tem aqui o dióxido de carbono, gás carbônico, e o H2O que é a água, né? Então a gente tem que o etanol reagindo com o oxigênio está gerando como produto gás carbônico e água, beleza? Agora a gente vai olhar se a equação está balanceada, ou seja, se o número de átomos de um elemento no primeiro membro está igual ao número de átomos desse mesmo elemento lá no segundo membro, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou dar 2 dicas importantes agora para vocês, tá? Guardem isso, vai ajudar muito na hora de vocês fazerem o balanceamento das equações. Primeira dica,
Por quê? Muita gente se atrapalha nessa hora. Por onde eu começo, por qual substância eu começo olhando, qual elemento eu pego primeiro, tá? Então, olha só essa dica. Você vai começar, você vai identificar aqui na equação a substância que tem o maior número de elementos, ou o maior número de átomos, tá? Tá fácil pra gente aqui, olha. É o C2H6O. É a substância aí da equação que tem o maior número de elementos. Então, a gente vai começar por ela. Eu vou identificar essa substância e vou fixar aqui um coeficiente para ela, um coeficiente 1, tá? Então, esse 1 que eu estou colocando aqui em outra cor, em azul, é o meu coeficiente aqui dessa substância. Está indicando o quê? 1 mol de etanol aí nessa reação, tá? Está reagindo com tantos, que a gente vai identificar ainda de O2, tantos mol de O2, resultando, gerando como produto, né? Tantos mols aqui de CO2 e de H2O. A gente vai ver quanto de cada um ao fazermos o balanceamento. Então eu identifiquei a substância que tem o maior número de elementos aqui na sua fórmula molecular e fixei um coeficiente ali para ela. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, deixa sempre o hidrogênio e o oxigênio por último, tá? Muita gente se atrapalha aí, por qual elemento eu vou começar, tá? Deixa sempre hidrogênio e oxigênio por último. Então, como a gente só tem aqui carbono, hidrogênio e oxigênio nessa equação, a gente vai começar pelo carbono. Já segue essa dica, deixa hidrogênio e oxigênio por último. Vamos começar olhando para o carbono então. Olha só, como que eu faço? Aqui eu já coloquei o coeficiente 1, fixei esse coeficiente aqui para essa substância, né? Olha essa atomicidade aqui do carbono, 2, né? Significando que eu tenho 2 átomos de carbono aqui nessa molécula. Então, 1 vezes 2, 2 átomos de carbono aqui. E eu só tenho carbono nessa substância, nessa não. Então, no primeiro membro, eu tenho 2 átomos de carbono. No segundo membro, eu vou precisar ter 2 também. Né? Lembrando que o número de átomos é constante, porque nada se perde aí, as coisas apenas se transformam. Uma reação química é uma transformação de reagentes em produtos, então não vai sumir átomo e nem aparecer, tem que ser igual. Tá? Se eu tenho 2 átomos de carbono aqui no primeiro membro, tenho que ter no segundo também. Quantos eu tenho aqui? Olha, aqui eu tenho um 2, mas esse 2 é a atomicidade do oxigênio. Tá? Eu tenho CO2. Essa molécula está me indicando um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Se não tem nada escrito aqui embaixo, eu entendo que é 1, certo? Então, se eu tenho 2 átomos aqui de carbono e só tenho um aqui, eu preciso balancear, preciso corrigir isso. Como que eu posso fazer? Colocando um 2 aqui, olha, como o coeficiente dessa substância, tá? Agora, se eu olhar para o carbono nos dois membros, eu tenho aqui 2 átomos de carbono, 1 vezes 2. E aqui, 2 vezes 1, né, que é a atomicidade aqui do carbono nessa molécula, tá? Então eu tenho 2 átomos de carbono também. Beleza, carbono balanceado. Vamos agora para o hidrogênio. Quanto eu tenho de hidrogênio no primeiro membro? Ó, aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio, a atomicidade aqui do hidrogênio, H6, nessa molécula, nessa substância, né? Então, 6 vezes 1, que já é o coeficiente aqui dessa substância, 6 átomos de hidrogênio. E do outro lado, quanto eu tenho? O hidrogênio aparece aqui com a atomicidade 2. E aqui tá como 1, né, o coeficiente dele, certo? Só que não serve, eu preciso balancear, preciso corrigir. Se eu tenho 6 átomos de carbono aqui, para que eu tenha 6 aqui, como que eu posso fazer? 6, que já é o número de átomos daqui, dividido por 2, que é a atomicidade aqui do hidrogênio, que vai dar 3. Então eu coloco um 3 como o coeficiente aqui da água, né? Porque aí 3 vezes 2 me deu 6 átomos de hidrogênio. Beleza, 6 átomos de hidrogênio no primeiro membro, 6 no segundo também. Agora falta olhar para o oxigênio. Quanto eu tenho de oxigênio em cada membro? Ó, aqui eu tenho um átomo, certo? E tenho mais 2, 3 átomos de oxigênio no primeiro membro. E lá no segundo, aqui eu tenho 2, que é o coeficiente, vezes 2, que é a atomicidade do oxigênio nessa molécula, 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio, e aqui 3 vezes 1, né? Mais 3 então. Portanto, 3 átomos aqui e 4 mais 3, 7 átomos aqui. Como que eu vou fazer agora? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu somo então os átomos de oxigênio aqui dessas duas substâncias do segundo membro, 4 mais 3, 7 átomos aqui no segundo membro, eu divido, aliás, 7 menos 1, tá? Que é o coeficiente daqui já,
dividido por 2, a atomicidade aqui desse oxigênio. Aí 7 menos 1 dividido por 2 vai me dar quanto? 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Ó. Aí eu vou ter aqui 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, e os 7 que já estavam aqui também. Agora, 7 átomos de oxigênio de cada lado. Vocês entenderam o que eu fiz? Aqui eu tinha 7 átomos de oxigênio, né? 2 vezes 2, 4 daqui, mais 3 vezes 1, 3 daqui. 4 mais 3, 7. Então, tinha 7 átomos aqui nesse membro, menos 1, que já era o coeficiente daqui. Então, 7 menos 1, 6. Aí eu dividi por 2, que era a atomicidade desse oxigênio aqui. Coloquei um coeficiente 3. Aí, 3 vezes 2, 6 átomos, mais 1 daqui, 7. Com o 7 de lá, balanceou. Então, esse é o meu resultado aí do primeiro exemplo, né? Então, o que a gente tem? Coeficientes 1, 3, 2 e 3, certo? Como que eu leio isso daí? Que 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, gerando como produto 2 mols de CO2 e 3 mols de água, tá? É assim que a gente faz o balanceamento. Vamos ver agora o exemplo 2, que é um pouco mais sofisticado aí, tá? O que vai acontecer? Então, vamos seguir o mesmo pensamento lá que eu fiz no exemplo 1. A gente vai olhar para a substância que tem o maior número de elementos ou maior número de átomos. Fizemos isso? Ó, vamos olhar aqui para o F2. Aliás, antes disso, vamos identificar as substâncias aí, então. Nós temos o FeS2, que é o disulfeto de ferro, a pirita, aí reagindo com O2, oxigênio, gerando como produto um óxido férrico, F2O3, mais dióxido de enxofre, tá? Então, agora a gente sabe quais são as substâncias nessa equação, só para identificação mesmo. Vamos seguir aquela primeira dica, identificar na equação a substância que tem o maior número de elementos ou de átomos. Se a gente olhar aqui para o F2O3, tem o maior número de átomos aqui dentro, tá? Então, vou seguir aquela dica lá do primeiro exemplo. Identifiquei a substância com maior número de elementos ou maior número de átomos e vou fixar o coeficiente dela. Vou colocar 1 aqui, ó. E aí, o que eu faço agora? Deixo sempre hidrogênio e oxigênio para o final. Então, eu não tenho hidrogênio aqui nessas substâncias, mas eu tenho oxigênio. Significa que o oxigênio eu vou deixar por último. Vamos começar pelo ferro? Então, como eu já identifiquei essa substância, já coloquei um coeficiente aqui e já tenho ferro aqui, vamos por ele, tá? Ó, aqui nesse membro, então, primeiro membro antes da seta, segundo membro depois da seta. Aí eu tenho quanto de ferro aqui, quantos átomos? 1, que é o coeficiente que eu coloquei, vezes 2, que já era a atomicidade aqui do ferro na substância, né? 1 vezes 2, 2 átomos de ferro. Preciso ter 2 átomos de ferro também do outro lado. Eu tenho? Não, só tenho 1 aqui, olha. O coeficiente aqui está como 1, né? Se não tem nada, é 1. Então, eu vou precisar colocar 2 aqui, tá? Agora eu tenho 2 átomos de ferro de cada lado. Beleza. Vamos olhar agora para o enxofre. Quanto eu tenho de enxofre, que é o S, aqui no primeiro membro? 2 vezes 2, né? O coeficiente vezes a atomicidade, 4 átomos de enxofre. E do outro lado, quanto eu tenho? Aqui não tem enxofre, aqui tem. Só tem 1, né? Esse 2 é a atomicidade do oxigênio. Se eu tenho 4 átomos de enxofre aqui no primeiro membro, eu preciso ter 4 átomos também no segundo membro. Então, eu vou colocar um 4 aqui, beleza? Coeficiente ali dessa substância, do SO2. Balanceei o ferro, balanceei o enxofre. Agora eu preciso olhar para o oxigênio. Quanto eu tenho de oxigênio no primeiro membro? Eu vou ter aqui 2, né? 2 átomos aqui de oxigênio. E no segundo membro, quanto que eu tenho? 1 vezes 3, né? O coeficiente já fixado aqui, vezes a atomicidade do oxigênio na substância. 1 vezes 3, 3 átomos de oxigênio, mais 4 vezes 2, o coeficiente da substância vezes a atomicidade do oxigênio lá dentro. 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio no primeiro membro e 11 no segundo membro. O que eu faço nesse caso? 11, então, dividido por 2, né? Aí eu vou ter o quê? 5
Desculpa, pessoal. 5,5. Porque 5,5 vezes 2 vai dar 11, certo? Só que a gente tem um problema aí. O coeficiente não pode ser fracionário, tá? A gente tem que sempre colocar números inteiros. Então, como que eu faço nesse caso? Eu vou ter que multiplicar todas as substâncias por 2, né? Pelo menor número possível. Por quê? A gente tem que ter as menores quantidades possíveis aí para balancear a equação. Se der números que podem ser simplificados, a gente sempre vai simplificar, se eles forem todos divisíveis entre si, certo? Aqui, a gente não pode ter número fracionário, então eu vou multiplicar tudo por 2, o menor número possível. Então, no fim das contas, como que vai ficar? Qual o resultado aqui dos coeficientes do balanceamento dessa equação? Se eu multiplicar então a equação toda por 2, né? No final lá eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4, vou colocar nas mesmas cores, 4 FeS2 mais aí 2 vezes 5,5, 11 O2. E faço a mesma coisa aqui. 2 vezes 1, 2. Fe2O3 mais 2 vezes 4, 8 SO2. Certo? Agora essa equação está balanceada aí para nós, certo? Identificamos, fizemos tudo certinho aqui, mas vimos que ficou uma substância com um coeficiente fracionário. Então a gente vai multiplicar tudo por 2, certo? Para transformar em números inteiros. Então aqui nós temos os menores valores, né, para essa reação química poder acontecer. 4 mols de FeS2 reagindo com 11 mols de oxigênio, tá? Gerando como produto 2 mols de F2O3 e 8 mols de SO2, dióxido de enxofre. Certo, gente? Ficamos por aqui então. Essa foi a nossa teoria com os exemplos. Eu aprofundei, né? Foi um pouco mais demorado para a gente poder fazer esses exemplos juntos, mas isso daqui eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, essa questão de coeficiente fracionário e as dicas todas que eu dei aí. Na próxima aula, eu vou colocar então duas questões para a gente fazer um pouco mais isso dos coeficientes e aí vai ficar todo mundo bom no assunto. Então, um abraço e até lá.